Olá, amigurumeiras! Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos, onde eu vou ensinar você a fazer esse ursinho panda amigurumi fofinho e super fácil, que foi feito para ser um chaveirinho. E eu vou deixar na descrição a lista de materiais e o link da parte 2 e 3. Espero que você goste da receita e vamos lá! Vou começar com as orelhinhas do panda e eu fiz uma versão do panda azul, porque a linha preta não fica boa na filmagem, então toda vez que eu usar a linha azul, você deve usar a linha preta, se você quiser que seu pandinha fique com as cores padrão. Vou começar a primeira carreira fazendo 6 pontos baixos no círculo mágico. Ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Um aumento, 2, 3, 4, 5, 6. E eu fiquei com 12 pontos baixos nessa carreira. Na terceira carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Eu fiz o primeiro ponto e usei esse fiozinho mesmo para marcar, mas se você quiser pode usar um marcador. Vou fazer mais um ponto e mais um, ficando com 3 pontos baixos. E agora eu vou fazer um aumento. E eu vou repetir esse padrão mais 2 vezes. E agora eu vou por 2 carreiras fazer um ponto baixo em cima de cada ponto, sem nenhum aumento, só um ponto baixo mesmo em cima de cada pontinho. Eu vou fazer isso por 2 carreiras, ou seja, pela carreira 4 e 5. Cada uma delas vai ter 15 pontos baixos. E eu vou finalizar essa peça fazendo um ponto baixíssimo. Vou cortar a linha, deixando um pedaço de linha para poder costurar depois.
Vou passar aquele fiozinho que eu uso para marcar a carreira para dentro, para arrematar ele, né? Cortar a sobra, esconder ele dentro da peça e tá pronta a orelhinha do panda. Agora é só fazer outra igual a essa, né? Porque o panda tem duas orelhas e você pode fazer essa orelha pretinha para o seu panda ter as cores originais. A seguir, essa parte rosinha de dentro da orelhinha do panda. Vou começar fazendo 3 pontinhos correntes. 1, 2 e 3. Agora eu vou fazer um ponto baixo no segundo pontinho corrente. Três pontos baixos no último pontinho corrente. Dois pontos baixos. Três pontinhos baixos no último pontinho corrente e vou terminar fazendo um ponto baixo. Agora eu vou fazer um pontinho corrente, virar a peça, vou fazer um ponto baixo, vou fazer 3 aumentos, um aumento, dois aumentos, três aumentos e vou terminar fazendo um pontinho baixo. Vou cortar a linha. Puxar o fiozinho. E agora eu vou arrematar esses fiozinhos usando uma agulha bem fininha. Eu vou passar ela numa alcinha que tiver no avesso. Vou pegar mais uma alcinha para prender bem esse fiozinho. E vou passar esse fiozinho por dentro dessas alcinhas para poder arrematar. E vou fazer a mesma coisa com a outra linhazinha. Passar a agulha numa alcinha e depois passar esse fiozinho por dentro dessa alcinha. Depois é só cortar esses fiozinhos. E então fazer outra igual, uma para cada orelhinha. Agora eu vou ensinar como fazer as duas manchinhas dos olhinhos do panda. Vou começar fazendo 5 pontos correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou no segundo ponto corrente fazer um pontinho baixo,
Depois, mais um ponto baixo. Agora vou fazer um meio ponto alto. Vou fazer 3 meios pontos altos no último pontinho corrente. 1, 2 e 3. Vou fazer mais um meio ponto alto na alcinha. Um pontinho baixo. E então, um aumento nessa última alcinha, um aumento de pontos baixos. E vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto. Vou cortar o fiozinho. E agora, com uma agulhinha mais fininha, eu vou passar esse fiozinho pro lado do avesso. E vou esconder esse fio nas partes de trás do ponto para arrematar essa linhazinha. Vou fazer a mesma coisa com o outro fiozinho que tem na peça. E vou cortar essas duas linhazinhas que ficaram aí sobrando. E tá pronta a manchinha do olho. Agora é só fazer outra igualzinha a essa. Vou ensinar como fazer o rabinho do panda. Vou começar fazendo um círculo mágico com 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 'Vou fechar o circlinho mágico. Agora, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, eu fiz um pontinho baixo e agora vou fazer um aumento. Fiz uma vez, agora vou de novo fazer um pontinho baixo e um aumento. Fiz 2 vezes e agora um pontinho baixo e um aumento por 3 vezes.
E eu fiquei com 9 pontos baixos nessa segunda carreira. Agora eu vou nas próximas duas carreiras, a carreira 3 e 4, fazer um ponto baixo em cima de cada ponto. Eu fiz esse primeiro pontinho, vou colocar uma marquinha nele para mim não perder. Eu costumo usar a linha do próprio crochê mesmo. Se você quiser, pode usar um marcador. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto, sem aumento nem diminuição. E cada carreira vai ficar com 9 pontos baixos. Agora eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição 3 vezes, ficando com 6 pontos. Fiz uma vez. Agora, de novo, um ponto baixo. E uma diminuição. Duas vezes. E de novo, um pontinho baixo. E mais uma diminuição por 3 vezes. E essa carreira ficou com 6 pontos baixos. Vou finalizar a peça fazendo um ponto baixíssimo. Cortei a linha deixando um pedaço para costurar. E agora eu vou colocar o enchimento com auxílio de uma agulha que tem o fundinho chato, que fica mais fácil de enfiar porque o buraquinho ficou bem pequenininho. Então é meio chato de colocar um enchimentinho para dentro, mas com paciência dá para colocar. E não precisa de muito, né? Porque é uma peça bem pequenininha. Agora, com uma agulha bem fininha, eu vou arrematar aquele fiozinho que eu sempre uso para marcar a carreira. Vou passar ele para dentro. E vou cortar a sobra. Passar o fiozinho dele para dentro. E tá finalizado o rabinho do pandinha. Lembrando que você pode fazer ele preto, se você quiser o panda com as cores padrão. A seguir, vou passar a receita do coraçãozinho maior, que fica decorando o chaveirinho. Carreira 1, eu vou fazer 6 pontos baixos no círculo mágico.
2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou fechar o círculo. Na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Um aumento, dois aumentos, agora 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e então 6 aumentos. E eu fiquei com um total de 12 pontos nessa segunda carreira. Agora eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto pelas próximas 2 carreiras. E eu fiz o primeiro ponto, coloquei uma marquinha, que eu gosto de usar esse fio. Se você quiser, pode usar um marcador. E vou seguir fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto, sem mais nenhum aumento. Tá pronto essa parte. E agora eu vou cortar essa linha, puxar o fiozinho. E vou fazer outra peça igualzinha a essa. Vou fazer 2 dessa. Passar o fiozinho que eu tenho mania de usar como marcação para dentro com a ajuda de uma agulhinha. Vou fazer a mesma coisa na outra. Vou pegar uma agulha bem fininha para poder passar esse fiozinho para dentro e ele não ficar incomodando para a próxima etapa, que eu vou ter que juntar essas 2 partes. Então, eu vou lá na parte de dentro, vou passar a agulha por algum pontinho, por alguma alcinha, que der para passar a agulha, e vou puxar a linha para ela ficar para dentro e não atrapalhar. E o fiozinho tá arrematado. Vou cortar os excessos de fio para eles não ficarem atrapalhando, porque ficou muito fio. Eu arrematei da outra peça também e vou cortar os fiozinhos. E agora eu vou juntar essas 2 peças. Eu peguei uma peça, vou passar a agulha por um pontinho aleatório. Vou pegar outra peça e passar a agulha também por um pontinho aleatório.
Vou vir com a linha, passar a linha por esses 2 pontinhos. Vou fazer tipo um pontinho corrente. Passar a agulha novamente nesses mesmos 2 pontos. Puxar a linha. E vou fazer um ponto baixo para fechar, para costurar esses 2 pontinhos juntos. Agora eu vou passar a agulha no próximo ponto de uma peça, no próximo ponto da outra peça, passar a linha e fazer um ponto baixo. Já fiz 2, vou fazer mais um. Passar a agulha, puxar a linha e fazer um ponto baixo. E dessa forma eu juntei essas 2 peças com o crochê e ficou uma costura bem limpa. Eu fiz 3 pontos e peguei 3 pontos de cada peça. Agora eu vou começar a carreira. Eu vou no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou colocar uma marquinha para saber que esse é o primeiro ponto da carreira. E agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto. Nessa primeira peça eu vou fazer 9 pontos e na outra também, ficando com um total de 18 pontos. Até agora eu já fiz 3 pontinhos. Agora 4, 5, 6, 7 pontos, 8 e 9. Fiz 9 pontos nesse ladinho, nessa peça, e agora eu vou para a próxima, vou fazer mais 9 pontos. Isso vai conectar essas 2 peças e deixar elas com uma carreira uniforme. Então, agora aqui, ó, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos. Então, eu fiquei com um total de 18 pontos baixos nessa carreira, que eu juntei essas 2 partes do coraçãozinho. Agora, nessa próxima carreira, vou chamar de segunda carreira, eu vou fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Já fiz um ponto, agora eu tô fazendo 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e uma diminuição. Agora eu vou fazer mais 7 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 pontos e mais uma diminuição. Então, fiz 7 pontos, uma diminuição 2 vezes, ficando com 16 pontos baixos nessa segunda carreira. Carreira 3, eu fiz 6 pontos baixos, diminui 2 vezes, ficando com 14 pontos baixos. Carreira 4, eu fiz 5 pontos baixos, diminui 2 vezes, ficando com um total de 12 pontos nessa carreira. Carreira 5, eu fiz 4 pontos baixos, diminui 2 vezes, ficando com 10 pontos baixos nessa carreira. E então, eu coloquei um pouquinho de enchimento para não ficar muito ruim depois de colocar. Carreira 6, eu fiz 3 pontos baixos, diminui 2 vezes, ficando com 8 pontos baixos nessa carreira. Essa foi a última carreira. E para finalizar, eu fiz um ponto baixíssimo. Puxei a linha, cortei o fio, puxei, terminei de colocar o enchimento com o auxílio de uma agulha que tem a parte de trás mais achatadinha, que fica mais fácil para empurrar esse enchimento para dentro. Peguei uma agulha mais grossinha, depois de ter colocado o enchimento. Passei a linha e vou fechar, passando o fiozinho de uma alcinha para dentro, para uma alcinha para fora, para dentro, e depois para fora. E vou passando a linha nos pontinhos até fazer toda a volta dessa última carreira. E agora que eu cheguei no último ponto, eu vou puxar, tirar o fiozinho de marcação, passar essa linha para dentro para poder arrematar esse coraçãozinho amigurumi. Agora é só cortar esse fiozinho que sobrou. E tá pronto esse coraçãozinho, que é um detalhe do chaveirinho do pandinha amigurumi. Agora eu vou passar para vocês a receita do coraçãozinho menorzinho, que é o coraçãozinho roxinho. Vou começar fazendo 6 pontos baixos no círculo mágico. Um ponto, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vou fechar o círculo. Agora vou fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, vou fazer o primeiro pontinho baixo e então um aumento. E agora de novo um ponto baixo, mais um aumento. Já fiz
por 2 vezes. E agora, eu vou para a última vez. Um ponto baixo e um aumento. Fiquei com um total de 9 pontos baixos nessa segunda carreira. Agora eu vou para a terceira carreira e eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto, sem aumento nenhum. E eu também vou ficar com 9 pontos baixos nessa terceira carreira. Eu vou agora cortar essa linha. Puxar o fiozinho. Vou pegar uma agulha fininha para poder arrematar essa linha e ela não ficar atrapalhando na hora que eu for juntar essas duas partes do coraçãozinho. Então, eu tô passando aqui a linha na agulha, depois eu vou lá na parte avessa e vou passar essa agulha por alguma alcinha nessa parte de dentro, nessa parte que é o avesso da peça. E aí, eu vou puxar esse fiozinho para essa parte. Fiz outra peça igualzinha. Vou pegar uma das duas. Vou passar a agulha por um pontinho aleatório. Vou pegar a outra peça e passar a agulha num pontinho aleatório da outra peça também. Vou vir com uma linha. Vou passar essa linha por esses 2 pontos. Vou fazer tipo um pontinho corrente. Vou passar a agulha novamente nesses pontos, puxar a linha e fazer um pontinho baixo. E então, eu vou de novo passar a agulha no próximo ponto. No próximo ponto da outra peça, puxar a linha e fazer outro ponto baixo. E esse coraçãozinho é menor, então eu só fiz 2 pontinhos baixos para juntar essas partes. Agora eu vou fazer um pontinho baixo para marcar o começo dessa nova carreira. Eu vou colocar uma marquinha, um pedacinho de linha, para saber que esse é o primeiro ponto. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto. São 7 pontos em cada parte, ou seja, 14 pontos no total. Então, eu já fiz um pontinho, que tá com a marquinha. Agora, eu fiz 2 pontos, 3, 4, 5, 6 pontos e 7 pontos baixos.
Fiz 7 pontos nessa parte. E agora vou seguir fazendo mais 7 pontos baixos na outra parte, para formar uma carreira só. Fiz um, agora 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos nessa outra partinha. E eu fiquei com um total de 14 pontos baixos nessa nova carreira que eu fiz para juntar essas duas partes do coraçãozinho. E agora eu vou para a segunda carreira e eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Fiz uma vez. Agora eu vou de novo fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, ficando com um total de 12 pontos baixos nessa segunda carreira. E agora eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou cortar um pouco esses fios, porque os fios são muito compridos e o amigurumi é muito pequenininho, então eles estão atrapalhando um pouco e eu vou cortar um pouco esses fios e já vou passar também eles para dentro, para eles não ficarem incomodando tanto. Carreira 3, eu fiz 4 pontos baixos, diminui 2 vezes, ficando com 10 pontos baixos nessa carreira. Carreira 4, eu fiz 3 pontos baixos, diminui 2 vezes, ficando com 8 pontos baixos nessa carreira. E antes de fazer a última carreira, eu decidi colocar um pouquinho de enchimento com o auxílio de uma agulha que tem a parte de trás chatinha, que fique fácil de empurrar esse enchimento para dentro. Carreira 5, eu fiz 2 pontos baixos, diminui 2 vezes, ficando com 6 pontos baixos. E para finalizar, eu fiz um ponto baixíssimo, cortei a linha e agora eu vou pegar uma agulha e vou fechar essa última carreira como eu fiz com o coraçãozinho anterior, como eu fecho qualquer buraquinho que sobra, né? Passando a linha para dentro e depois para fora por toda essa última carreira.
Vou puxar fechando. Vou passar essa agulha para dentro. Tirei ali a marquinha. Cortei esse último fiozinho. E tá pronto o coraçãozinho menor, que é o coraçãozinho roxinho. Se você chegou aqui no fim da parte 1, curte o vídeo, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu lançar a parte 2 e 3 desse pandinha amigurumi.